já foi respondendo. Essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor. Minha honra será sepultada. Durante a pesquisa de campo que resultou na minha monografia, ouvi de diversos interlocutores que tinham um certo receio, uma tensão com a presença de pesquisadores, pois muitos vinham, recebiam atenção na forma da partilha de um teto para dormir, um prato de comida, água fresca, ou mesmo de entrevistas e respostas a formulários. E depois, esses mesmos pesquisadores iam embora e não forneciam nenhuma devolutiva, nenhuma notícia dos resultados. Tentando romper com esse ciclo, botei no cronograma de pesquisa que disponibilizaria o meu texto em áudio. Mais recentemente, com alguns desdobramentos da pesquisa, a exemplo das publicações em jornal, percebi que era necessário mais disponibilizar conteúdo formativo e informativo sobre a comunidade calunga e sobre a questão agrária, da maneira mais abrangente possível. Comecei pela reportagem da agência pública, na qual participei como pesquisador de campo. Depois foi a vez do livro clássico de Mário Baiocchi sobre o achamento da comunidade calunga nos anos 80 e do livro de Aldo Soares, que conta a história institucional da luta pela terra promovida pelos calungas. Por fim, um dos desdobramentos diretos da minha monografia, a reintegração de posse de parte da Bonito. Agora, disponibilizo o livro Em Julgamento, a Violência no Campo, de Elias Fajardo. Um raro livro que narra as primeiras mortes analisadas pelo Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. Funcionários públicos são agentes de crime. A sessão de abertura do tribunal prossegue com a fala de Rubens Mário Macedo, presidente da OAB da Bahia. Entre outras coisas, ele denunciou que muitas vezes os funcionários públicos são agentes de crime ou seus acompliciadores. Enquanto isso, afirmou, os trabalhadores são reduzidos à condição de escravos, apanhando para trabalhar. A liberdade que falta a eles, falta a nós todos. Paradoxalmente, quanto mais a abertura se anuncia, mais se amontoam cadáveres no campo. Por isso, os advogados devem lutar pelo resgate da cidadania dos trabalhadores rurais. Macedo lembrou também que a Bahia é o segundo estado do Brasil em incidência de crimes. O primeiro é o Pará, violentos no meio rural, e que a classe dos advogados tem sido duramente atingida. A barbárie quer impedir a redenção do povo brasileiro. Pode até atrasá-la, mas não impedi-la. A violência só será erradicada quando houver, por parte dos governantes, a vontade política para se fazer justiça social. Fique calada, seu noivo corre perigo. Fique calada, peça a seu noivo que saia disso, pois a vida dele está em nossas mãos. Cuidado, você pode ser a futura noiva viúva. Uma carta com essa ameaça foi recebida pela noiva de Aníbal Pereira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lício de Almeida, Bahia. É mais alguém querendo botar para fora a angústia diante do terror. É mais gente sem saber se amedronta, se afronta ou se procura o terceiro ponto de equilíbrio. O caso foi levantado e pediu-se providências à Secretaria de Segurança Pública de Salvador. Agora, toma a palavra Paulo Rosa Torres, da Associação de Advogados dos Trabalhadores Rurais da Bahia. É um dos grupos de advogados que, em vários estados do país, tentam se organizar para dar cobertura aos movimentos populares. Paulo tem um aspecto rijo, barba um pouco grisalha e suas palavras ecoam fortes pela sala. Tem gente aqui nesse estado que se alegra e se regozija quando há morte no campo. Dos mais de 100 casos de morte no meio rural baiano, nenhum mandante ou criminoso está preso ou foi punido pelo que fez. Agora imaginem vocês se o que estou dizendo aqui fosse o inverso e a gente ficasse sabendo que 100 grandes fazendeiros baianos tivessem sido assassinados. Qual seria a reação? Seria, sem dúvida, um grande escândalo nacional. Leão na jaula para amedrontar trabalhador. O Gajope de Olinda foi representado pelo advogado Valdemar Neto, que afirmou: o latifúndio mata não só as lideranças, mas mata também massivamente os brasileiros. Nos últimos anos, 3 milhões de pessoas morreram de fome no Nordeste. Com a seca, que agora recomeça, muitos outros milhares vão morrer. Temos de estar atentos também aos que morrem passivamente, sem lutar, de fome. Esse também merece nossa atenção. Mauro Azevedo Menezes representou o diretório acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia e disse que os estudantes devem se engajar na luta contra a violência do latifúndio. É preciso abrir um espaço para que se aponte os culpados. O grande culpado é o sistema que permite que tais casos aconteçam. Outro orador foi Euclides Neto, secretário de Reforma Agrária do governo baiano de Valdir Pires. Ele disse não ignorar os absurdos que são cometidos contra o trabalhador rural e citou o caso de intimidação de um poceiro em Barra da Rocha, colocado dentro de uma jaula com um leão.
Estamos aqui enquanto governo a pedir ajuda e colaboração. Nos primeiros 6 meses do governo Valdir Pires, não houve violência no campo, no Estado. Mas, no momento atual, em que na Constituinte a reforma agrária sofreu uma derrota, sentimos também um baque no campo. Os proprietários que tiveram suas terras desapropriadas estão voltando a elas com suas reses, invadindo e queimando o que os poceiros haviam construído nelas, dizendo que a reforma agrária acabou. Sentimos vergonha porque o governo também somos nós. A justiça somos nós aqui no Estado. E o trabalhador não distingue onde acaba o governo da Bahia e onde começa o governo federal. Até onde vai nosso poder e até onde começa a nossa impotência. Mas, pelo menos, uma porta se abre. Somos nós aqui reunidos. É o crescimento da consciência dos trabalhadores. Que o sangue derramado por Eugênio Lira possa escrever a história desse país. A sessão de abertura do tribunal está quase terminando. O pessoal de Recife aproveita para denunciar a morte do advogado Evandro Cavalcante, no primeiro semestre de 87. Evandro defendia poceiros e, certo dia, ia com a mulher e a filha para a feira de Surubim, no agreste pernambucano, quando o sujeito passou por ele e disse: "Diga, companheiro." Evandro não sabia que estava chamando de companheiro o seu próprio assassino. Foi morto na hora pelo pistoleiro. Mulher preside sindicato baiano. Mas nem só de tristeza era feita a sessão que terminava. Os olhos de Antônio José Pereira, do Sindicato de Trabalhadores Rurais do Rio do Antônio, brilharam muito. Seu nariz fino, a pele tostada e o cabelo sarará respiravam vida, curiosidade, calor humano. Ele ainda não se sentia bem à vontade. As sandálias de couro talvez ele achasse impróprias para o ambiente fino e refrigerado do auditório, mas a timidez não conseguiu impedi-lo de falar. Fico alegre e triste ao mesmo tempo de estar aqui. Fico triste de ficar sabendo de tanta violência, tanta agressão que está havendo por aí afora. Mas fico alegre de ver a organização do povo, de encontrar gente de outros sindicatos, de pensar que estão querendo se unir. Ao seu lado, Dona Valdivina Pereira Bonfim, presidente dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais da Barra do Antônio. Talvez a única mulher a presidir um sindicato no estado. Parecia uma figura saída de um romance de José Lins do Rego. Morena, luzidia, cabelos presos com recato, roupa discreta. Ela tem 32 anos e fica animada diante da possibilidade de trocar uma ideia. Na minha região tem muita terra acumulada e eu acho que aquilo é de todos, não é justo ficar na mão de poucos. Uma questão que se coloca no momento na Bahia é se o governador Valdir Pires está tendo ou não uma boa atuação diante dos problemas dos trabalhadores rurais. Joaquim Araújo, presidente da Pastoral da Terra na Bahia, quer explicar a sua posição. Ele acha que a ajuda material dada hoje pelo governo do estado aos trabalhadores através da FETAG pode influenciar as entidades dos trabalhadores. A injeção econômica que o estado faz hoje através da FETAG seduz a entidade. Só neste ano de 88 foram aplicados 68 milhões de cruzados em projetos de assistência, tipo criação de cabras e pequenas casas de farinha, que são financiadas em boas condições de pagamento para entidades sindicais. Isso seduz e faz com que se esqueça a organização sindical em si, conclui Joaquim. Tribunal dos Crimes do Latifúndio. O caboclo já foi respondendo: essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada.